teus sonhos, os meus planos são melhores. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração, é o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei para você. O que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem sequer subiu ao seu coração, é o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei para você. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha, Senhor, abrir a nossa visão espiritual, que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais para essa mensagem que será ministrada agora. Que ela seja, Senhor, aquela semente plantada no terreno fértil, que ela venha, Senhor, germinar, crescer e frutificar, Senhor, em nossos corações, para que todos vejam, Senhor, a diferença daquele que serve a Deus e o que não serve. Senhor, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito falando através de mim, para edificar, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, o Teu rebanho, para a honra e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E você diz amém, e dê novamente uma linda salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. Abre comigo a sua Bíblia aí no livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos falar sobre o rei Saul. Quem foi o rei Saul? Foi o primeiro rei da história de Israel. Até então, como que funcionava? Como que era? Tinha o profeta. Então, o povo trazia os pedidos para o profeta ia, entrava na presença de Deus, Deus dava a direção para o profeta ia e transmitia para o povo. Já estava nos planos de Deus levantar um rei para Israel, mas não era nesse tempo aqui, ainda era mais para frente. Mas o povo fez o quê? O povo começou a olhar para as nações vizinhas e começou a querer um rei também. Então, até que chegou o momento, né, que eles foram falar com Samuel. Samuel já estava velhinho, já estava de cabelos brancos. O povo começou a falar para ele que eles queriam um rei, assim como as outras nações. E Deus foi e colocou esse pedido do povo diante de Deus. E Deus então falou para ele: Samuel, nós vamos preparar um rei para esse povo. A hora que eu te der, que eu te mostrar, então você vai ungir a pessoa que eu te mostrar. Só que Deus falou para Samuel assim. Samuel ficou triste, né? Porque o povo já não estava querendo que ele fosse o representante de Deus ali no meio. Então ele estava com o coração entristecido. Ele colocou isso diante de Deus. Deus falou para ele: ó, mas não se entristeça não, porque o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim. Então, com essa atitude, o povo rejeitou o reinado de Deus sobre ele. Era através do profeta Samuel, mas o povo estava rejeitando a Deus. O que Deus fez? Deu a direção então, e foi ungido Saul como rei. Quando então o profeta Samuel estava lá com um chifre cheio de azeite para ungir Saul, então começaram a procurar ele. Ele estava lá escondido no meio de umas bagagens ali. Quando ele então se levantou,
a Bíblia fala que ele era um homem formoso, e quando ele se levantou, então os homens mais altos daquele povo chegavam ao ombro dele. Então ele se sobressaía. Ele era um homem vistoso, bonito, mais alto do que todos os outros. Então Deus deu a direção e ele foi então ungido rei sobre Israel. E aqui no capítulo 10, onde eu falei para os irmãos abrirem a Bíblia, que eu quero fazer uma leitura de um pequeno trecho aqui, mas a nossa mensagem não está aqui nesse capítulo, está um pouco mais à frente. Mas aí no capítulo 10, então está dizendo assim, ó, na minha Bíblia que o título está assim: Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou: porventura o Senhor não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão: eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e agora está aflito por tua causa, e indaga a todo momento o que terá acontecido ao meu filho. Então, dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitarás. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas, que vem descendo do alto lugar tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Olha o que diz no versículo 6: neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Assim que esses sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Olha o 8. Vá, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Eu vou ler esse versículo novamente, ó. Todavia vá na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Amém? Mas olha que interessante, no versículo 6 o que diz: neste momento o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas como eles, e serás transformados em outro homem. Ou seja, para a gente entender o que nós vamos ver agora, na hora que o Espírito Santo tomasse posse então ali de Saul, o que está dizendo aqui? Que ele seria transformado em outro homem, né? É o que acontece hoje, que eu falei no domingo passado, quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não tem como eu receber Jesus Cristo como Senhor da minha vida e não ter mudança, né? Não tem como. Se Ele for Senhor da minha vida, mas eu continuar agindo da forma que eu quero, fazendo as coisas do meu jeito, na minha hora, não teve conversão, né? Teve convencimento. Então, lembra disso. Ó, a partir então daquele momento, serás transformado em outro homem. E depois o 8: vai na minha frente até Gilgal, mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, aguardarás 7 dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Agora, aí mesmo, 2 páginas para frente, ou uma, dependendo da Bíblia, vai no capítulo 13.
Aconteceu um fato agora. Daquele momento onde ele recebeu a unção, até agora, onde nós vamos ler, passaram-se então 2 anos. Ele teve aquele encontro com os profetas, tudo aconteceu conforme o Samuel tinha dito, né? E a partir dali, o procedimento de Saul mudou. Até algumas pessoas que faziam parte do povo dele começaram a zombar dele. Mas a Bíblia fala que ele não se importou. Ele, como se ele tivesse dito assim: não se importa com isso não, deixa quieto. Então ele já estava mostrando uma diferença de comportamento ali. Passaram-se então 2 anos até chegar onde nós vamos ler agora. Capítulo 13, versículo 1. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel. E quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar a trombeta, conclamando o povo à guerra. E disse: que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por esse motivo todo Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. E eles subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Então o que estava acontecendo aqui? Veio o exército dos filisteus, por causa do filho de Saul ter matado lá, né? Acabei de ler, mas não estou recordando aqui se era general ou comandante. Ele matou o comandante filisteu lá em Geba. Então, o exército dos filisteus agora, 30.000 homens, aquele monte de cavaleiros, aquele monte de gente, chegou ali. E como que era o exército de Saul? Eram camponeses, porque eles tinham que pagar até para os filisteus para afiar as ferramentas deles trabalharem. Para afiar um rastelo, para afiar uma foice, para eles trabalharem, eles tinham que pagar tributo para os filisteus. Então a Bíblia diz que nesse confronto aqui, diante de todos esses soldados, tinha apenas 2 espadas com o exército do rei Saul. A espada dele e a espada de Jonatas. O restante ali eram camponeses, tanto que quando eles viram o apuro que eles estavam, eles começaram a fugir e se esconder. Até em cisternas, que era lugar para se guardar água. E olha só. Versículo 8 agora. Então Saul esperou 7 dias. Presta atenção agora que a mensagem nossa está chegando aqui. Fui fazendo essa leitura, que é para a gente entender o contexto do que nós vamos estudar. Então Saul esperou 7 dias. Lembra lá onde eu li? O profeta Samuel, depois que ungiu Saul, deu toda aquela direção para ele, fez o quê? Você vai na minha frente para Gilgal, depois eu vou te encontrar lá.
E aí eu vou oferecer sacrifícios e vou te falar o que você tem que fazer. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. O que está acontecendo aqui? Na hora do apuro, na hora do medo, na hora que ele olhou para a situação com os olhos humanos, o que ele fez? Não tem mais jeito para mim. Não tem saída para a situação que eu estou agora. Ele mandou trazer então, ordenou: traz aqui para mim os animais do holocausto e as ofertas de paz e comunhão. As pessoas lá, os serventes lá, os servos dele trouxeram ali. O que ele fez? Ele mesmo ofereceu o holocausto. Mas o que tem de errado nisso? Ele não era o rei? Aí que começa a decadência de Saul. Lá nós vimos que depois daquele momento onde ele se encontrou com os profetas, então o que foi profetizado para ele? A partir daquele momento ele seria transformado em outro homem, outra pessoa, né? Agora aqui, ele rei, ungido, rei sobre Israel, direcionado pelo próprio Deus. Qual que era a função dele? O que o rei faz? Reina, né? O rei é o chefe supremo dessa nação aqui. Então tudo ia acontecer na hora que ele desse a ordem. A função dele era essa. Ele ia resolver o que fazer, ele ia passar as ordens ali para os capitães, né? Para os generais. E a hora que ele falasse vai, eles tinham que ir. A hora que falasse ataque, ele tinha que atacar. E a função do Samuel, qual que era? Do profeta? Fazer o sacrifício. Era o profeta que tinha a obrigação de ir lá e sacrificar a Deus. O rei não podia, estava fora da alçada dele. Não era da função dele. Para ele isso era proibido. Então, quando diz aqui, ele mesmo ofereceu o holocausto, ele fez o quê? O que ele achou que devia fazer. Ele agiu da maneira que ele achava que seria o certo. Nós vamos ver mais para frente aqui, Versículo 10 agora. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. O que Samuel tinha falado para ele? Você vai na minha frente para Gilgal, você vai me esperar lá por 7 dias. Eu vou lá para te encontrar, eu vou falar para você o que você vai fazer. Por que Samuel que ia falar? Samuel ia fazer o sacrifício, o holocausto ali, ia oferecer para Deus, ia orar, ia clamar, ia pedir a palavra para Deus, Deus ia instruir o que o Saul deveria fazer. Aí então Samuel ia falar: Saul, você tem que proceder assim, 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 segundo o que Deus está falando. Mas não, ele foi lá e ele fez o que ele achou que deveria fazer. Olha só, ele mesmo ofereceu o holocausto. Versículo 10. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Ou seja, ele teve a paciência ali de esperar os 7 dias, né? O 7º dia terminaria à meia-noite. Então o que era para ele fazer? O que era para ele? A ordem que foi dada para ele seguir: você vai na minha frente e vai me esperar chegar. Não era para ele ter atitude nenhuma, não era para ele sair do lugar, não era para ele fazer nada, falar nada antes que Samuel chegasse. Mas ele olhou para a situação e ele teve 4, vamos dizer assim, reclamação, 4 argumentos aqui que ele falou para o profeta agora. Versículo 10. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Saul então correu ao seu encontro para saudá-lo. Entretanto Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Eu imagino essa cena aqui, Samuel chegando,
e olhando assim, sentindo aquele cheiro da carne queimando, do holocausto ali, do sacrifício, e falando assim, olhando bem para ele, assim, falando assim: Saul, o que você fez? Eu não acredito que você fez isso, Saul. Não, fala para mim que é mentira, que você não foi lá oferecer o holocausto. Eu imagino a cena dessa forma. Olha só. Entretanto Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e de outra parte, tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E olha isso aqui, ó. E eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor para alcançar a sua ajuda. Ao invés dele pensar assim: eu vou orar, né? Eu vou questionar Deus. Samuel não chegou ainda, mas hoje é o 7º dia, então não é meia-noite, está em tempo. Eu vou buscar Deus, vou orar, vou buscar a resposta de Deus. Senhor, me dá uma direção, o que eu tenho que fazer, né? O que Deus ia falar? Calma, espera. O que eu te mandei fazer? Espera. Mas não, ó. Olha só, o primeiro argumento, que o Saul era cheio disso aqui. Se a gente for ver mais para frente um pouco, teve uma batalha em que Samuel falou assim: ó, Deus estava mandando você ir lá e aniquilar os amalequitas. Quando Deus estava tirando o povo dele do Egito, a única nação que se opôs à passagem de Israel na saída do Egito foi os amalequitas. Então Deus agora falou assim para o Samuel, para ele passar a ordem para o Saul: vai lá e acaba com eles, nas minhas palavras, né? Disse assim: ó, você vai lá, você vai matar o rei, as mulheres, as crianças, os animais, tudo que tiver lá vai ser anátema, vai ser passado a fogo. Saul, não poupa ninguém, nada nem ninguém. O que ele fez? Ele chegou lá e ele poupou a vida do rei. Tudo que tinha de melhor, dos bois, das ovelhas, de todos os animais lá, ele poupou. Ele reservou. E depois levou para o acampamento. O resto, né, os animais que eram mais mirradinhos, as pessoas comuns ali, aí ele obedeceu. Só que ele poupou a vida do rei. E tudo que tinha de melhor ali, levou como despojo. Então, ele era cheio disso, de fazer o que dava na telha, de fazer o que ele queria, da maneira que ele queria, na hora que ele queria. Ele ouvia o que Deus tinha dado para ele fazer, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. É como acontece hoje. Vamos imaginar hoje, ó, eu na posição que está o Samuel, Deus me dá a palavra, eu venho aqui e entrego a palavra para os irmãos. E a palavra ela veio primeiro para mim, né? Então eu tenho que ser o primeiro a executar o que a palavra está dizendo. Aí eu venho aqui e passo o recado de Deus para os irmãos. Aí os irmãos saem daqui sabendo o que tem que fazer, né? Mas aí chega em casa, chega amanhã, na hora de resolver o problema, ao invés de você fazer da maneira que Deus te mandou fazer, você pensa assim: ah, mas se eu fizer desse jeito não vai dar certo. Se eu fizer desse jeito não vai funcionar. Se eu fizer dessa forma, o que vão pensar de mim? Aí você vai lá e faz da maneira que você acha certo, da maneira que você acha melhor. E aí? Deus tem compromisso então no resultado que vai acontecer da decisão que você tomou ali? Deus vai ter parte nisso? Deus vai ser responsável pelo resultado que vai vir posteriormente à sua atitude? Não. Por quê? Porque não foi o que Deus mandou que você fez. Amém? Então o Saul era cheio disso daí. Depois que o profeta chegou, então nessa passagem que eu estou citando, o profeta chegou, ele veio ao encontro do profeta: ô Samuel, eu executei a ordem do Senhor. Aí o profeta falou assim: você fez? Mas por que esse balido de ovelha que eu estou ouvindo? Esse mugido de bois, de onde que está vindo? Então Samuel, o povo lá, os soldados resolveram separar o que tinha de melhor e trazer como despojo.
Mas é para oferecer o holocausto a Deus. Deus tinha mandado trazer? Não, Deus tinha mandado exterminar, acabar com tudo. Então, né, nessa passagem aí, cabe até aquele ditado popular que diz que de boas intenções até o inferno está cheio. Então, com a maior das boas intenções, o que ele fez? Separou o que tinha de melhor. Não, vou oferecer a Deus o holocausto. Mas Deus não queria holocausto. Deus não queria sacrifício. Deus queria obediência. E aqui, o que ele fez? Da mesma coisa. Fez o que ele achava que devia fazer, na hora que ele quis, do jeito que ele quis. Era para ele oferecer o holocausto? Jamais. Era para ele esperar. A ordem de Deus era: espera o profeta chegar. Então, dessa maneira, Deus também usou isso para testar a obediência de Saul. Diante disso aqui, trazendo para nós aqui hoje, tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que está passando do tempo, está passando da hora, e Deus às vezes está nos testando. Amém? Nós estamos aqui no Antigo Testamento. Talvez às vezes você pense assim: mas hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Mas se não fosse para ser ministrado, não estaria aqui, correto? Se não fosse para ser ministrado, não ia estar aqui na Bíblia. Ou então, eu estaria aqui só com o livro do Novo Testamento. Mas não, isso daqui está aqui, por quê? A Bíblia é cheia de exemplos para a gente ouvir e decidir assim: esse exemplo aqui eu não vou fazer isso jamais. Eu estou aprendendo com o erro de Saul. Eu sou inteligente e eu não vou fazer como Saul fez, né? Em outra situação, a gente vê o que aconteceu, qual foi a atitude que a pessoa tomou, e aí a gente vai pegar aquele exemplo e falar assim: esse exemplo eu vou seguir, vou fazer igual. Deus está me dando a estratégia, eu vou fazer igual o fulano fez. A Bíblia é isso aqui, são exemplos para a gente seguir e para a gente não seguir. E aqui está um deles que a gente não deve fazer. Vou de novo no 11 aqui. Entretanto, Samuel lhe indagou: o que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E da outra parte, tu, que não chegaste no dia estabelecido. E ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, e eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. E eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor e alcançar a sua ajuda. Os 4 argumentos. Então ele olhou para a situação. Ele não olhou com os olhos espirituais. Ele olhou com os olhos da carne. Ele olhou para a situação que estava acontecendo. Os soldados me deixavam e se debandavam. Os soldados estavam indo embora. Segundo argumento: Samuel, você não chegou no dia estabelecido. Claro que chegou. Ele atrasou um pouco. Pode procurar informação lá para você ver. Ele se atrasou, mas ele chegou no dia. Mas olha o que ele argumentou: tu não chegaste no dia estabelecido. Segundo argumento. E ainda, os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Então ele olhou para a situação, ele olhou para aquele exército gigante. Como que eu vou fazer se eles resolverem atacar? Os soldados estavam indo embora, né? Estavam desertando ali. Ele procurava: cadê o Samuel que não chega? Cadê o Samuel? E o Samuel não chegava. Aí ele foi lá, fez o quê? O que ele achava que ele devia fazer. Foi lá e fez o holocausto, o sacrifício ali. Quando ele terminou de oferecer o sacrifício, quem que aparece? Samuel. Aí era tarde, né? Aí era tarde. Olha só. Quarto argumento. Aí eu refleti. Então ele olhou para a situação e pensou: se os filisteus resolver atacar-me agora. Aqui está dizendo assim, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal. Ele olhou para a situação e pensou assim: e se os filisteus resolver atacar agora? Samuel não chegou, não ofereceu o holocausto, não me deu direção, eu não sei o que eu tenho que fazer. O que eu vou fazer então? Primeira coisa, vou oferecer o holocausto. Não devia ter feito. Isso custou muito caro para ele. Isso custou muito caro para a nação de Israel. Olha só.
E para finalizar, né? Eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor, nem tentou. Ele não era o rei de Israel. Qual que era a primeira coisa que ele tinha que fazer? Não, Samuel não chegou, pessoal, calma, fica tranquilo, Samuel está chegando, eu vou orar, vou buscar Deus. Ele sendo rei, ele tinha que mostrar para aquele povo lá que ele estava no controle da situação. E não se desesperar, perder o controle da situação e fazer as coisas erradas do jeito que ele queria. Olha só. Versículo 13. Ao que replicou Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem do Senhor teu Deus. Se tivesses obedecido, o Senhor teria estabelecido teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Olha o preço que custou para o Saul a atitude que ele teve aqui. Por uma fração de tempo ali, vamos falar, vai, 10, 15, 20 minutos, que ele deixou de esperar, ele se moveu antes da direção de Deus, perdeu o reinado. Nesse momento aqui, olha a notícia que ele recebeu do profeta Samuel. Versículo 14. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Em outras palavras, Saul, porque você não prestou atenção na ordem e não obedeceu, hoje você perdeu o seu reinado. Deus já escolheu outra pessoa para colocar no seu lugar. Mas quando que foi isso? Foi imediatamente? Não. A partir desse momento aqui, Saul continuou sendo rei por vários meses, vários anos ainda. Só que o que aconteceu? Deus já não era mais com ele. Ele fazia agora as atitudes, ele tomava as atitudes baseados no que ele achava que deveria fazer. Tanto que quando chegou na última batalha da vida dele, ele perdeu a batalha, ele viu os filhos serem mortos, e para que o exército filisteu não capturasse ele, porque se ele fosse capturado, ele ia ser escarnecido, eles iam judiar, eles iam fazer barbáries com ele. O que ele fez? Tinha o pajem de armas dele lá, ele falou para o moço: ó, pega a espada aí e me mata, porque se eles me capturarem, eles vão escarnecer de mim. Aí o rapaz, ao servo dele, o pajem de armas, falou assim: eu não, jamais que eu vou matar o meu rei. Aí o que ele fez? A Bíblia fala que ele se lançou sobre a própria espada. Ele tirou a sua própria vida. Aí quando o rapaz viu então que o rei se matou, aí então ele pegou a espada e se matou também, porque aí senão o exército ia chegar, ia deduzir assim: ele matou o rei para a gente não pegar, então iam pegar ele para escarnecer dele. Então ele se matou também. Então, por causa das atitudes erradas que o Saul tomava, indevidas, do jeito que ele queria, ele fazia as coisas do jeito que ele queria, ele enfiava o pé pelas mãos, da maneira que ele queria. Ele ouvia o que o profeta falava, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Custou muito caro para ele. Isso é uma lição importante para nós. Se a gente não ouvir o que Deus traz de direção para a gente, e a gente não fizer aquilo que Deus nos dá de direção, se a gente mudar o que Deus falou, fizer diferente, Deus não vai ter compromisso com o resultado final. Amém? A gente vai fazer aquilo que a gente quer, esperando que o resultado seja aquele que a gente espera. Mas o resultado só vai ser aquele que a gente espera se a gente obedecer fielmente ao que Deus fala. Um exemplo que eu dou, simples. Se Deus falar dar 10 passos, eu der 9, eu estou dentro da vontade de Deus? Não. E se eu der 11, eu estou? Também não. Porque Ele falou 10.
Então se eu parar com 9, eu não cheguei na posição que era para mim estar. Se eu der 11, eu passei do lugar que era para mim estar. Aí Deus não tem compromisso com o resultado que eu vou ter. E o resultado que Saul teve por agir dessa forma, qual que foi? Ó, versículo 13. A resposta de Samuel: agiste como um insensato. Ou em algumas traduções está assim: agiste neciamente. Tu não obedeceis às ordens que o Senhor teu Deus te deu. Se tivesses obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Ou seja, Saul ia ser rei de Israel, ele ia fazer tudo o que o Davi fez. E o Davi? Ele ia continuar cuidando das ovelhas do pai dele. Davi era o mais novo da casa de Jessé, cuidava das ovelhas do pai. Os irmãos mais velhos eram soldados, eram guerreiros. Davi era pastor de ovelhas. Deus não ia precisar levantar Davi para tomar o lugar de Saul. Deus ia estabelecer o reinado de Saul para sempre. Por essa atitude dele aqui, ó. Vamos dizer ali, vai, como falei, uma fração de tempo. Mas vamos dizer que fosse 1 hora, 2 horas, 3 horas que fosse. Por causa dessa atitude dele, ele perdeu o reinado. Continuou sendo rei, a pessoa de Saul, mas Deus já não tinha mais compromisso com as atitudes dele. Amém? Então guarde isso no seu coração. Sempre que você receber uma palavra de Deus, uma direção de Deus, coloque ela em prática da maneira que você recebeu de Deus. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Fazer as coisas do seu jeito, se eu fizer do meu jeito, não vai funcionar. O resultado não vai ser aquele que Deus desenhou. E aí ele não tem compromisso e ele não tem culpa do que nós vamos colher lá na frente. Amém? Essa situação aqui causou uma mudança de caminho para Saul, que foi levar ele aonde? Para o abismo. Não foi um simples desvio de conduta que ele fez assim, ó, saiu do caminho e voltou. Ele saiu do caminho e não voltou nunca mais. Ele perdeu o reinado. Amém? Ele não perdeu momentaneamente, ele perdeu a posição de rei para sempre. Apesar dele ter sido levantado rei antes da hora, qual que era o plano de Deus? Estabelecer o reinado dele para sempre. Amém? E ele perdeu essa oportunidade, ele jogou fora. Por quê? Por ser ansioso, desobediente, né? E teimoso, por querer fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Custou caro para ele. Então cuidado para você não agir dessa forma, para que não custe caro para você também. Amém? Porque depois não adianta chorar, espernear, botar a culpa em Deus, que Deus vai falar assim, eu não tenho nada com isso aí não. Você chegou aonde chegou, o mérito é todo seu, eu não tenho culpa. Se você tivesse me obedecido lá atrás, nada disso teria acontecido. Amém? A história seria outra. Então, fique com essa palavra no seu coração. E sempre que você receber uma direção de Deus, agora eu estou terminando a mensagem aqui. E como que Deus faz? Essa mensagem aqui Ele trata com cada um de uma maneira diferente. Até as pessoas que vão ver esse vídeo, Deus vai tratar com elas de uma maneira diferente com cada uma. Se eu estivesse ministrando dentro de um estádio de futebol lotado, Deus ia tratar com cada pessoa de uma forma diferente. Deus daria uma direção diferente para cada um dentro do problema que a pessoa está passando e está colocando diante de Deus. Então, da maneira que Deus trouxe a mensagem para você, da maneira que Ele colocou no seu coração enquanto eu estou ministrando, a maneira que o Espírito Santo foi falando para você, é a maneira que Ele quer que você coloque em prática. E quando que tem que colocar em prática? Semana que vem? Não, é a partir de agora. A partir de agora, tem que sair daqui, eu saio sabendo o que eu tenho que fazer, e tenho que fazer da maneira que Deus me mandou. Mesmo que pareça talvez absurdo. Às vezes Deus ele fala para a gente fazer algumas coisas que aos olhos humanos parece absurdo, né?
Imagina quando Jesus mandou, né, os servos lá encher as talhas de água para transformar em vinho. Eles não sabiam o que ia acontecer. E aí quando ele falou assim, ó, tira e leva para o mestre-sala. A Bíblia abre um parênteses e fala assim, ó, e levaram para o mestre-sala, sabendo que haviam tirado água. Pode procurar na sua Bíblia aí. A Bíblia abre um parêntese e diz assim, e levaram ao mestre-sala, sabendo que haviam tirado água. Então tem coisas que Deus manda a gente fazer, que aos olhos humanos, às vezes para a gente é absurdo. Você acha que se eu proceder dessa forma aí, vai acontecer? Você acha? O que vão pensar de mim? Não adianta a gente querer entender o agir de Deus, né? É melhor, aqui mesmo no livro de Samuel, lá, um pouco mais adiante aqui, por causa do sacrifício de Saul, lá naquela passagem onde eu falei dos bois que ele poupou, lá que foi falada aquela frase que se ouve muito no meio cristão aí. É melhor obedecer do que sacrificar. Naquela passagem que Deus mandou exterminar todo mundo ali, quando Samuel então ouviu lá os bois, as ovelhas e foi falar com Saul, ele falou, então, mas nós separamos isso aí, ó, os soldados separaram que é para a gente oferecer, né, em sacrifício ao Senhor. Então ele falou, mas Deus pediu sacrifício? O Senhor pediu sacrifício? Não. O Senhor pediu obediência. E é daí que saiu então essa frase, é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça a Deus 100%. Amém? Não obedeça até onde você acha que deve. Por quê? A partir do momento que eu me torno servo de Deus, né, eu já não tenho a minha vontade como prioridade. A minha vontade ficou em segundo plano. Então qual que é a prioridade? É a vontade do meu Senhor. O servo ele faz a vontade do seu Senhor. Então em tudo que eu for fazer, eu oro, eu peço a direção para Deus, Deus me dá a direção, eu vou lá e faço aquilo que Deus me mandou, e não aquilo que eu quero, né? Eu teria vontade de agir de uma forma, mas Deus mandou eu agir de outra forma, então eu vou fazer o quê? Agir da forma que Deus mandou. A minha vontade vai ficar para trás. Se eu fizer diferente, ou eu ou você, se a gente fizer da maneira que nós estamos vendo aqui que o Saul fazia, que servo de Deus era esse? Que recebia a ordem de Deus e fazia as coisas do jeito dele. Como eu falei no início, quando a gente se converte, né, é aquela mudança de direção. Eu deixei de ser dono da minha vontade agora ficou em segundo plano. Eu vou fazer a vontade do meu Senhor. Então se eu não fizer dessa forma, que conversão foi essa? Não houve conversão, houve convencimento, né? Alguém me falou que se eu tivesse nesse lugar fazendo dessa forma, tudo ia dar certo. Então eu fui convencido, né, que vir no culto, ouvir a palavra e orar e louvar é o caminho certo, aí as coisas vão acontecer. Aí eu fui convencido, eu não me converti. A conversão ela gera frutos. Amém? Então analise isso. Se de repente você tem agido dessa forma, talvez está precisando de conversão. De repente, você está há tanto tempo já frequentando a igreja, frequentando os cultos, com uma Bíblia na mão, estudando, mas você foi convencido que esse é o caminho certo. Você não teve uma conversão, você teve um convencimento. Aquele exemplo que eu não me canso de dar, que eu gosto muito, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguia, mandava matar, mandava prender. Quando o Estevão foi apedrejado, a Bíblia fala que ele ficou do lado assistindo e as roupas do Estevão foram colocadas aos pés dele. Então, ele era doutor na lei, perseguidor de cristão e achava que estava servindo a Deus. Quando Jesus se mostrou para ele ali no caminho de Damasco, a partir daquele momento a vida dele mudou completamente. Mudou, não melhorou, mudou. Isso é conversão. A partir daquele momento ele foi pregar que Jesus era o Cristo, era o enviado de Deus. E pronto, a vida antiga dele ficou para trás. Ele passou a obedecer a Deus 100%. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração e que Deus fale mais com você. Daquela forma que eu falo todo culto.
Tem algo que Deus não vai colocar na minha boca, porque Ele quer que você vá lá no seu quarto, feche a porta, busque direto dEle. Então Ele começou a falar com você aqui. Ele vai terminar de falar com você dentro dessa mensagem, aonde? Lá no seu quarto. Lá onde você for orar e buscar de Deus. Senhor, nessa mensagem que eu ouvi hoje, a parte que é só entre o Senhor e eu estou aqui para mim receber a direção do Senhor. Porque tem coisas que Deus não vai colocar na minha boca e na boca de ninguém para falar para você. Ele não vai mandar recado. Amém? Tem coisa que Ele está te esperando assim, ó, face a face, para falar diretamente para você. Para que não fique nenhum mal entendido. Para que depois não aconteça o que eu estou falando aqui até agora. Você não buscou de Deus, né? Faltou uma partezinha da mensagem, você não buscou, agiu do seu jeito, aí Deus não tem culpa no que vai acontecer lá na frente. Então, faça isso. Vai orar. Senhor, eu quero saber o que o Senhor tem para mim nessa mensagem, além do que o Senhor me deu lá na hora da mensagem. O que é específico para mim que eu tenho que fazer? E Deus não é Deus de confusão, Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, por essa direção que o Senhor nos trouxe nessa noite. Pai, venha nos ajudar, Senhor, para que nenhum de nós comece a agir, meu Deus, da maneira que o rei Saul fez. Nós vimos nessa noite que por uma simples atitude dele, por um curto espaço de tempo que ele não teve a paciência de esperar, custou muito caro para ele. E talvez, meu Deus, a gente sem querer acaba agindo dessa forma no nosso dia a dia. Então vem nos capacitar, vem nos ajudar, Senhor, vem nos alertar para que a gente não faça dessa forma, para que Teu nome seja glorificado. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade e por essa palavra, em nome de Jesus. Você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos?